O soldado que recusou morrer em silêncio, novembro de 1822. Campo de Batalha de Pirajá. Recôncavo baiano. A fumaça de pólvora enche o ar. Gritos de homens feridos ecoam entre as árvores. Um soldado negro chamado Lopes está caído. Uma bala portuguesa atravessou seu peito. Seus companheiros tentam carregá-lo para a segurança. Ele recusa, levanta sua corneta de latão com mãos trêmulas, leva aos lábios e sopra. O som metálico corta o caos da batalha. Enquanto houver vida, tocarei. Estas foram suas últimas palavras. Ele morreu segundos depois, a corneta ainda pressionada contra a boca. Esta é a história da Batalha de Pirajá. O combate que você nunca aprendeu na escola, mas que foi essencial para a independência do Brasil. A Bahia dividida 1822, quando Dom Pedro I proclamou a independência em 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, a notícia levou semanas para chegar à Bahia. Cuado. A província estava rachada ao meio. Salvador, a capital, permanecia sob controle português. O brigadeiro Inácio Luiz Madeira de Melo, governador militar leal a Lisboa, comandava uma poderosa guarnição de aproximadamente 5.000 soldados portugueses profissionais, apoiados por milícias locais pró-Portugal e protegidos por fortalezas coloniais centenárias. Mas o recôncavo baiano, menos a fértil região agrícola, que cercava a Baía de Todos os Santos, estava nas mãos dos patriotas brasileiros. Fazendeiros ricos, comerciantes, escravos libertos, sertanejos e até alguns portugueses simpatizantes da independência haviam se organizado em milícias improvisadas. Eles controlavam as plantações de cana-da-açúcar, os engenhos, as vilas do interior. Esta divisão criou uma situação insustentável. Duas forças inimigas separadas por poucos quilômetros, em guerra não declarada, mas muito real. As escaramuças eram constantes. Tropas portuguesas saíam de Salvador para saquear fazendas, capturar suprimentos e punir rebeldes brasileiros. As milícias do recôncavo respondiam com emboscadas e ataques de guerrilha. Civis de ambos os lados sofriam violência, roubos e represálias. A região sangrava em uma guerra de baixa intensidade que ameaçava se transformar em algo muito pior. Os protagonistas. Do lado brasileiro, o Comando Supremo havia sido confiado a um estrangeiro controverso, o general Pierre Labitu, francês de 46 anos, veterano das guerras napoleônicas. Labatut era experiente, tendo lutado em dezenas de batalhas europeias, mas também era arrogante, autoritário e desprezava os oficiais brasileiros que considerava amadores. Sua nomeação gerava ressentimentos constantes, mas ele tinha a confiança de Dom Pedro I e conhecimento militar inegável. Ao seu lado combatia o coronel Joaquim José de Lima e Silva, oficial brasileiro experiente, disciplinado e respeitado. Lima e Silva era tio e pai adotivo de um menino de apenas 1 ano chamado Luiz Alves de Lima e Silva. Menos que décadas depois, se tornaria o Duque de Caxias, maior herói militar brasileiro. O coronel comandava tropas regulares brasileiras com competência e lealdade inabaláveis. Outro personagem crucial era José Garcia Pacheco de Araújo Guimarães, senhor de engenho próspero que organizou e financiou milícias locais. Ele conhecia cada trilha, cada plantação, cada riacho do recôncavo. Sua fazenda havia sido saqueada pelos portugueses, criando motivação pessoal para a luta. Após a batalha, seria agraciado com o título de Barão de Pirajá em reconhecimento à sua bravura. E havia o corneteiro Lopes, soldado raso, negro, provavelmente ex-escravo liberto ou nascido livre de família pobre. Corneteiros eram essenciais nas batalhas da época, pois seus toques transmitiam ordens através do barulho ensurdecedor do combate. Avançar, recuar, atacar, reagrupar, tudo dependia dos sinais da corneta. Lopes era considerado excepcional em sua função. Seus toques eram claros e precisos mesmo, sob pressão. Do lado português, o brigadeiro Madeira de Melo era um militar conservador de 47 anos, absolutamente leal à coroa portuguesa. Para ele, os rebeldes brasileiros eram traidores que mereciam punição severa. Ele via a situação em termos simples: restabelecer a autoridade portuguesa sobre a Bahia por qualquer meio necessário. Inflexível e determinado, Madeira de Melo comandava com disciplina férrea.
O ataque a Pirajá seria liderado pelo tenente-coronel Manuel Pedro de Freitas Guimarães, oficial experiente com décadas de serviço militar. Freitas Guimarães era competente, mas confiante demais. Ele subestimaria os brasileiros, considerando-os milícias desorganizadas que fugiriam ao primeiro contato com tropas regulares. Este erro de cálculo custaria caro. Um personagem trágico era o sargento Mor José Inácio de Abreu e Lima, brasileiro nascido em Pernambuco que havia escolhido o lado português por lealdade às instituições coloniais que servira toda a vida. Para ele, juramento de fidelidade era sagrado, mesmo quando significava lutar contra compatriotas. Participaria de ações contra os brasileiros, seria capturado em 1823 e fuzilado como traidor. Ironicamente, seu filho homônimo se tornaria general nas guerras de independência sul-americanas sob Simão Bolívar, tentando lavar a honra familiar. E por que Pirajá? Pirajá era uma pequena localidade a apenas 8 quilômetros ao sul de Salvador, posicionada estrategicamente na principal rota entre a capital e o Recôncavo Fértil. Quem controlasse Pirajá controlava o fluxo de suprimentos para os portugueses em Salvador, cada vez mais isolados. Capturar Pirajá significava acesso a alimentos, forragem para cavalos e animais, e capacidade de pressionar o Recôncavo. Para os brasileiros, manter Pirajá significava estrangular Salvador gradualmente. No início de novembro de 1822, a situação em Salvador tornava-se crítica. Os estoques de alimentos diminuíam, o bloqueio marítimo brasileiro dificultava reabastecimento por mar, e o moral das tropas portuguesas caía. Madeira de Melo decidiu agir. Uma expedição em força partiria para Pirajá, derrotaria as milícias brasileiras, capturaria suprimentos e demonstraria que Portugal ainda dominava a Bahia. A preparação para 7 de novembro. Na noite de 7 de novembro, informantes brasileiros infiltrados em Salvador enviaram avisos urgentes. Uma grande força portuguesa sairia ao amanhecer rumo a Pirajá. Labatut convocou conselho de guerra emergencial. Os oficiais brasileiros debateram a estratégia. Alguns propunham recuar, evitando confronto direto com tropas regulares superiores. Labatut discordou energicamente. Se recuarmos agora, nunca conquistaremos respeito. Lutaremos em Pirajá e venceremos. A decisão foi tomada. Preparariam emboscada. Os brasileiros conheciam o terreno intimamente. Posicionariam tropas nas matas ao longo da estrada, aproveitando cobertura natural. A artilharia seria escondida atrás de muros de pedra de antigas fazendas. Quando os portugueses avançassem em coluna pela estrada, seriam pegos em fogo cruzado. Durante a noite, aproximadamente 1.500 homens brasileiros marcharam para posições designadas. Eram tropas mistas, cerca de 400 soldados regulares brasileiros, ex-membros do exército português que haviam aderido à independência, 600 milicianos do Recôncavo fazendeiros, seus capatazes, trabalhadores livres, 300 escravos libertos especificamente para lutar, e 200 homens de outras categorias, incluindo alguns índios. O armamento variava dramaticamente. Soldados regulares tinham mosquetes Brown Bess ingleses. Milicianos carregavam espingardas de caça. Alguns portavam apenas facões e lanças de bambu taquaras. O amanhecer da Batalha 8 de novembro, às 6 horas. A madrugada de 8 de novembro rompeu com névoa densa, cobrindo o Recôncavo. A umidade tropical tornava o ar pesado, difícil de respirar. Nas posições brasileiras, homens esperavam nervosos, verificando armas, murmurando orações. Muitos nunca haviam estado em combate real. O corneteiro Lopes verificava sua corneta pela 10ª vez, limpando a saliva acumulada no bocal. Esses 6 horas vigias brasileiros avistaram poeira ao longe. A coluna portuguesa aproximava-se. Aproximadamente 2.000 soldados marchavam em formação, 1.400 infantes regulares, com uniformes azuis e brancos, 400 milicianos locais pró-Portugal, 200 cavaleiros e 6 canhões puxados por mulas. Tambores batiam ritmo de marcha. Oficiais gritavam ordens mantendo formação. Os portugueses avançavam confiantes pela estrada principal, esperando resistência mínima. Quando a vanguarda portuguesa entrou na zona de emboscada, Labatut deu sinal. O corneteiro Lopes soprou o toque de ataque. Instantaneamente, centenas de mosquetes dispararam das matas laterais.
A fumaça branca da pólvora negra explodiu entre as árvores. Soldados portugueses na frente da coluna caíram, gritando. Oficiais berraram ordens tentando formar linha de batalha, mas a surpresa e o terreno restrito causaram confusão massiva. Os primeiros 15 minutos foram caóticos. Portugueses tentavam sair da formação de coluna vulnerável a fogo lateral e formar linhas de batalha permitindo mais armas dispararem. Mas a estrada estreita, cercada por mata densa e alguns muros de pedra, dificultava manobras. Soldados tropeçavam uns nos outros. Oficiais gritavam ordens contraditórias. Cavalos assustados pelo barulho empinavam derrubando cavaleiros. Os brasileiros, protegidos por cobertura natural, mantinham fogo constante. O procedimento de carregar mosquetes de antecarga era lento e complicado. Despejar pólvora pelo cano, enfiar bala embrulhada em tecido, comprimir com vareta, colocar pólvora no ouvido, mecanismo de ignição, armar o cão, mirar, disparar. Sob pressão de combate, soldados treinados conseguiam 3 tiros por minuto. Milicianos menos experientes, talvez 2. O tenente-coronel Freitas Guimarães, comandando a força portuguesa, percebeu rapidamente que havia caído em emboscada. Veterano experiente manteve calma. Ordenou que a artilharia fosse posicionada imediatamente. Os 6 canhões portugueses foram desenganchados das mulas, posicionados na estrada e carregados freneticamente. Em 10 minutos, começaram a disparar contra as posições brasileiras estimadas. O barulho dos canhões era ensurdecedor. Explosões retumbantes que faziam o chão tremer. Balas sólidas de ferro de 6 e 12 libras atravessavam árvores, despedaçando troncos, criando nuvens de lascas de madeira mortais, como estilhaços. Quando acertavam formações de homens, os efeitos eram horríveis, menos corpos literalmente despedaçados. Membros arrancados, sangue e vísceras espalhados. A artilharia brasileira, comandada pelo Major João Ferreira de Brito, respondeu. 4 canhões brasileiros, escondidos atrás de muros de pedra de fazenda, abriram fogo. Começou o duelo de artilharia que duraria quase 2 horas. Artilheiros de ambos lados trabalhavam em sincronia brutal. Limpar cano quente, carregar pólvora e bala, apontar usando cálculos de distância e elevação, acender meca, recuar o couro do canhão, recuava violentamente. Repetir. Com a artilharia ocupando os brasileiros, Freitas Guimarães ordenou avanço de infantaria. Aproximadamente 800 soldados portugueses formaram linha de batalha menos 3 fileiras de profundidade. Homens ombro a ombro, baionetas fixadas nos mosquetes, transformando-os em lanças de 1,5 metro. Tambores bateram ritmo de avanço. A linha começou a marchar lentamente para frente. Este era o momento aterrorizante da Guerra Napoleônica. Linha de homens avançando sob fogo inimigo, mantendo formação enquanto companheiros caíam. A disciplina prussiana era testada ao extremo. Soldados viam amigos ao lado serem atingidos, sangue espirrando sobre uniformes, mas continuavam marchando, olhos fixos à frente, confiando que quando chegassem perto o suficiente, seus próprios mosquetes e baionetas quebrariam o inimigo. Os brasileiros, vendo a linha portuguesa aproximar, intensificaram o fogo. Salvas coordenadas, primeira fileira atira, agacha para recarregar. Segunda fileira atira, agacha, terceira fileira, atira. Volta à primeira. Este sistema criava fogo quase contínuo. À distância de 200 metros, mosquetes eram imprecisos, mas volume compensava. A 100 metros, tornavam-se letais. Quando portugueses chegaram a 50 metros das posições brasileiras, começaram a correr gritando "Viva o Rei!". Era a carga final. Brasileiros, vendo centenas de baionetas brilhantes avançando, sentiram terror visceral. Alguns milicianos menos experientes fugiram, mas soldados regulares e veteranos mantiveram posições. O coronel Lima e Silva andava atrás das linhas brasileiras, espada desembainhada, gritando "Firmes! Pela independência! Firmes!". O choque foi brutal. Portugueses alcançaram algumas posições brasileiras. Seguiu-se combate corpo a corpo selvagem. Menos baionetas, perfurando corpos, sabres, cortando coronhadas de mosquete, quebrando crânios. Homens lutando com punhos e dentes. Quando armas quebravam, sangue tornava o chão escorregadio. Gritos dos feridos
eram horríveis. A lenda do corneteiro Lopes. Foi durante este combate mais intenso que a lenda nasceu. O corneteiro Lopes estava próximo ao coronel Lima e Silva, tocando ordens. Uma bala portuguesa o atingiu no peito. Ele caiu. Companheiros tentaram arrastá-lo para trás das linhas. Testemunhas relatam que Lopes, com sangue escorrendo da boca, empurrou-se e levantou-se apoiado em joelhos. Pegou sua corneta com mãos trêmulas. Lima e Silva ordenou: Lopes, recue. Você está ferido mortalmente. Segundo relatos, Lopes respondeu: Senhor, enquanto houver vida, tocarei. Levou a corneta aos lábios e soprou o toque de resistir. O som, embora fraco, cortou o barulho da batalha. Soldados brasileiros próximos, vendo o corneteiro ferido recuçando-se a desistir, sentiram coragem renovada. Lopes tocou mais 2 vezes antes de colapsar. Morreu segundos depois, corneta ainda pressionada contra os lábios. Esta cena, testemunhada por dezenas de soldados, tornou-se instantaneamente lendária. Após a batalha, história se espalhou pelo acampamento brasileiro. Depois por toda a Bahia, Lopes transformou-se em símbolo de dedicação à independência. Historiadores debatem detalhes exatos, menos algumas versões. Dizem que tocou 5 vezes, outras que suas últimas palavras foram diferentes. Mas núcleo da história é verificável. Um corneteiro chamado Lopes morreu em combate em Pirajá. Foi extraordinariamente corajoso e inspirou tropas brasileiras. Monumento erguido posteriormente no local perpetuou sua memória. O combate corpo a corpo durou, talvez 20 minutos antes que portugueses fossem repelidos. Apesar de bravura, não conseguiram romper todas as posições brasileiras. Resistência era mais feroz que esperavam. Além disso, brasileiros receberam reforços. Aproximadamente 300 milicianos adicionais chegaram de fazendas próximas, ouvindo o barulho da batalha. Às 11 horas, após 5 horas de combate, situação portuguesa deteriorou-se. Haviam sofrido cerca de 100 mortos e 250 feridos. Munição diminuía, não haviam capturado Pirajá, nem rompido linhas brasileiras. Freitas Guimarães, avaliando friamente, concluiu: a missão falhou. Ordenou retirada. A retirada portuguesa foi profissional. Retaguarda formou linha defensiva enquanto feridos eram carregados. Canhões reenganchados às mulas. Atiradores especializados mantinham brasileiros à distância. Lentamente, coluna recuou pela estrada rumo a Salvador. Brasileiros, também exaustos, não perseguiram vigorosamente. Contentaram-se mantendo o campo de batalha. Quando portugueses alcançaram Salvador ao meio-dia, haviam perdido 100 a 120 mortos, 200 a 300 feridos e 30 a 50 prisioneiros capturados. Brasileiros sofreram 30 a 50 mortos, incluindo Lopes, 100 a 150 feridos. Foi vitória tática clara brasileira. Pirajá provou que brasileiros podiam enfrentar tropas portuguesas regulares e vencer. Moral brasileiro explodiu. Recrutamento aumentou. Homens livres e escravos prometendo libertação ofereceram-se. Salvador permaneceria sitiada até julho de 1823, quando Madeira de Melo evacuaria toda a guarnição por março. Surgiram lendas. Moradores afirmam ouvir corneta fantasma em madrugadas de 8 de novembro. Fala-se de tesouro português enterrado na retirada. Uma mulher guerreira teria lutado disfarçada. 2 canhões portugueses perdidos em pântano nunca foram achados. A tragédia de Abreu e Lima Pai, fuzilado como traidor, contrastaria com glória de seu filho nas guerras de Bolívar. O barão de Pirajá receberia título, terras e pensão. Labatut continuaria comando até ser preso por conflitos com oficiais brasileiros. Pirajá foi esquecida pela história oficial, que prefere narrativa de independência pacífica. Mas para a Bahia, especialmente para descendentes daqueles que lutaram, permanece símbolo de resistência, coragem e sacrifício pela liberdade nacional.